Oi, gente! Seja muito bem-vindo ao podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica Rosanelli, sou psicóloga e no episódio de hoje vamos falar sobre as emoções. Gente, para muitas pessoas as emoções são misteriosas, confusas e difíceis de expressar construtivamente. Mas, além do episódio de hoje, eu quero te falar que aqui no podcast você também aprende diversos assuntos de autoconhecimento, autoestima e relacionamentos, juntamente com práticas e ferramentas da psicologia para que você consiga se desenvolver mentalmente. Então, você também pode encontrar respostas para o que você esteja procurando e que você consiga viver uma vida muito mais leve, que você consiga também controlar as suas emoções e ter consciência para tomar decisões que podem mudar a sua vida. Eu também espero que ao final do episódio você esteja bem melhor do que quando começou. E vale lembrar que toda quarta-feira tem episódio novo e os temas são escolhidos por vocês lá no meu Instagram. Então, se ajeita aí, arruma o fone de ouvido, aumente o volume e se prepare para ouvir um podcast que pode transformar a sua vida. Episódio 43. Como lidar com emoções intensas? Quem aí já passou por alguma situação onde as emoções tomaram conta, agiu por impulso, o choro chegou, às vezes, de uma forma tão forte que você nem conseguiu raciocinar de onde veio. Aí vem uma mistura de raiva, de desespero, tristeza, aquelas emoções que são tão intensas que, às vezes, você perde até as forças para conseguir controlar. Então, vem comigo e vamos mergulhar nesse universo para entender sobre as nossas emoções. Mas antes, vamos entender só de uma forma bem simplificada o que são emoções. Então, só para você entender, as emoções elas são estados mentais que resultam em mudanças no organismo que são percebidas no ambiente aí externo. E aí, esses estados mentais, eles direcionam o comportamento visando aumentar a nossa capacidade de se adaptar às mudanças que acontecem ali no ambiente. Vale lembrar que nem sempre as emoções elas nos ajudam diante do contexto que vivenciamos, mas, de uma forma geral, as emoções elas têm suas utilidades. Ela te ajuda a se proteger de algo. Quer ver só como que as emoções te ajudam? De alguma forma? Quando sentimos medo de algum animal, e isso pode ocorrer porque a gente sabe que é um animal perigoso, a gente sente ali a emoção do medo e faz com que alguma coisa, tenha alguma ação que evite com que você se aproxime ou corra, fuja desse animal, que às vezes pode te machucar. Mas, se por outro lado você sente medo de estar em um ambiente fechado com várias pessoas, de falar em público, claramente essa emoção não é um comportamento razoável e muito menos saudável. Aí a gente precisa sempre entender o que a emoção está nos querendo dizer. Por isso que a gente precisa ter uma compreensão melhor para aprender a lidar. E aí, existem pelo menos 7 emoções básicas que são conhecidas ao redor do mundo. E aí são elas, o medo, a raiva, a alegria, o nojo, tristeza, felicidade e o desprezo. Foi 7, né? Acho que sim. Medo, raiva, alegria, nojo, tristeza, felicidade e desprezo. Isso mesmo. E aí você sabe identificar todas elas na face humana, na cara das pessoas ali. Todas elas têm uma característica. O fato de serem iniciadas de forma bem rápida e espontânea, a gente consegue ali verificar. É algo automático nosso. Vemos algo, sentimos uma determinada emoção e aí transparece na nossa cara. Às vezes sim, Às vezes outras pessoas ali conseguem dar uma disfarçada. Mas na psicologia, a gente considera que os sentimentos, são diferentes de emoções. O sentimento, ele é o resultado da experiência que temos ao vivenciar uma emoção. A interpretação, Quando a gente diz que sente raiva de tal pessoa, é porque nós estamos expressando a nossa percepção do que aconteceu conosco
durante uma situação emocional. E aí, existem as emoções que vai nos trazer pensamento positivo e outras não. Então, todas as emoções, elas são necessárias na nossa vida, porque são elas que nos ajudam em nossas necessidades. Isso são emoções. E aí, agora, a gente tem que aprender a lidar com essas emoções mais intensas. Então, primeiro, eu quero que você saiba que as suas emoções, qualquer que seja, que você esteja sentindo, elas são muito importantes e valiosas. Mas o que eu quero te ensinar é que devemos nos atentar à intensidade e à frequência com que essas emoções estejam aparecendo. Que esteja difícil de lidar com determinadas sensações, determinados desconfortos e mais. É importante entender que não devemos reprimir ou inibir. Esse é o primeiro passo para você aprender a lidar com suas emoções. Essas emoções, a gente precisa encontrar formas que sejam mais fáceis de lidar com elas. Não é que é para nunca mais você sentir e muito menos fazer com que elas desapareçam definitivamente. Mas é se atentar à intensidade e o que essa emoção está nos querendo mostrar. A gente precisa, a lidar e não é reprimir suas emoções, porque muitas vezes as pessoas elas invadem com tanta intensidade que elas não acabam compreendendo bem as nossas reações. Para você ter uma ideia, as emoções mais intensas, que os próprios pacientes, as pessoas que me seguem ali no Instagram, a gente sempre conversa e o que sempre está prevalecendo é a solidão, a raiva e o medo. Então, o primeiro passo, a gente precisa fazer o quê? Não reprimir. Já o segundo passo é aceitar, porque as nossas emoções, elas não são nossas inimigas, do que muitas pessoas pensam por aí. Qualquer emoção, seja raiva, a rejeição, tristeza, o medo, que é tida, essas emoções são tidas como emoções negativas, elas podem nos trazer uma mensagem muito importante. Eu sei que pode ser algo muito desafiador para você, mas a gente precisa de alguma forma aceitar, porque a gente aprende, que na maior parte das vezes é querer controlar de qualquer jeito. E aí no sentido de não sentir, ou pelo menos não sentir de determinada forma, como se fosse errado sentir tal emoção. Então eu também deixo aqui uma questão para você pensar. Tá? Como que você vem lidando com suas emoções mais intensas? E qual é a sua emoção mais intensa que você precisa olhar para ela, para você começar a praticar esses primeiros passos? Não reprimir e começar a aceitar. Eu também preciso te dizer algumas verdades. Não vai acontecer de você nunca mais sentir medo, de você nunca mais sentir tristeza ou de você não sentir mais raiva, solidão. O que vai mudar de fato é a forma que você aprende essa relação com suas emoções. Entender que elas não precisam te raptar mais, tomar conta de você o tempo todo, deixar que elas tomem o rumo da sua vida. Não é elas que vão te dominar. Você precisa entender que as suas emoções é você que tem que controlar, aceitar e entender. Não é elas que têm que te dominar aí. Repita aqui comigo. Minhas emoções não vão me dominar mais. Repita aí pelo menos 3 vezes e todas as vezes que você sentir que está perdendo o controle, repita para si novamente que suas emoções não vão te dominar. Claro que as emoções elas não vão te dominar mais porque você vai começar a conhecer elas. Elas não precisam mais chegar acabando com tudo, porque agora você acaba criando uma relação de receptividade frente às suas emoções. Você não vai viver mais em fuga ou negação, não querendo aceitar essa emoção. E aí, essa é a grande mudança da relação que você tem com as suas emoções. E isso que vai te ajudar a te possibilitar a conhecer o suficiente. A emoção, o que vai acontecer? Ela pode vir, te visitar, ela vai deixar ali uma mensagem que ela tem que deixar, mas depois ela tem que ir embora. As emoções, elas não foram feitas para ficar, elas foram feitas para nos oferecer uma resposta ao mundo. E aí, uma vez a mensagem recebida, elas cumprem a sua função e seguem o seu caminho.
Então, vamos refletir sobre mais uma coisinha aqui? Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido falar por aí? Aquilo que a gente resiste, persiste. Aquilo que você luta contra se torna maior. Então, quanto mais você resistir, pior vai ser. Quanto mais você lutar com sua raiva, maior ela se torna. Quanto mais você luta por aquele sentimento de rejeição, mais rejeição você encontra. Eu sempre falo sobre isso aqui no Instagram com os meus pacientes, que aquilo que a gente dá força cresce de um jeito que às vezes cresce tanto que vai ficando cada vez mais difícil de controlar. Uma outra coisa também para você pensar aí qual é o seu maior medo? Se você não sabe, agora, depois quando você ter essa reflexão e falar, poxa, qual será que é o meu maior medo? Vai lá no meu direct no Instagram, escreve assim, Jéssica, meu maior medo é tal coisa. E aí, isso também vai me ajudar a criar conteúdos relacionados a esse tipo de medo, para eu poder ajudar vocês de alguma forma. Mas, voltando aqui, você já sabe aí o medo, né? A hora que eu perguntei você, poxa, o meu medo é esse aqui. Você precisa conhecer mais a fundo ele. Porque quanto mais você fugir, mais ele existe. Porque a gente só foge de alguma coisa se ela existe, não é? Agora, se você não foge, mas aquela coisa tá ali, o que você precisa fazer? Né? Onde está o problema? De que formas você pode lutar? De que formas você pode compreender isso? Por isso, olhe cada vez mais para o seu medo. Observe aí o que ele quer te dizer. Assim como o medo vai perdendo a força, uma vez que não há mais resistência. Porque quando você nega suas emoções, reprimindo todas elas são lançadas a uma dimensão inconsciente do nosso ser. E qual seria, né? Como que ela se manifestaria? Se for na forma física, dores de cabeça, dores pelo corpo, de alguma forma física. E se for de mental, pode vir depressão, ansiedade ou algum outro tipo de transtorno. Certo? E aí, para a gente concluir esse episódio, eu deixo aqui uma reflexão final, uma história para você pensar sobre. Sabe quando aquela emoção desperta o seu pior lado? Como se saísse algo dentro de você que você desconhece, não faz ideia que tinha isso, um sentimento de raiva, uma irritabilidade que não é comum, que é além da conta, que você até se segura para não falar qualquer coisa que vem na sua mente, para não ficar pior do que a sensação que já está? Tem uma ferramenta, uma prática aí, que você pode utilizar sempre quando você se sentir assim. Vou te contar a história de uma menina que chegou no trabalho e acabou discutindo com algum de seus colegas, xingou algum deles, despejou toda a sua frustração, foi embora com muita raiva e quando chegou em casa, contou para o seu pai o ocorrido, disse que nunca tinha se sentido assim, com essa raiva toda de seus amigos, do trabalho, que estava pensando em romper com todo mundo a amizade e até mesmo sair do trabalho por conta desse ocorrido. Mas o pai faz a seguinte proposta para a filha. Foi lá, pegou um lençol branco, um pacote de carvão. Então, ele foi lá, estendeu o lençol, deixou o pacote de carvão do lado, que falou que fazia parte do processo. Chamou a filha, disse que ela ia pegar um carvão e que ela precisaria atirar naquele lençol branco e falar o que ela estava sentindo. Raiva, indignação, tristeza. Pediu para ela ir falando as palavras que viessem na cabeça. E assim a menina fez junto com o pai ali. Durou em média aí uns 10 a 15 minutos. Ela foi falando tudo que tinha vontade, jogando, se libertando mesmo, sabe? Até que ela se cansou. E aí o pai olha para essa filha e pergunta: como que você está se sentindo agora? Você está se sentindo melhor? E a filha respondeu que sim. Não, pai. Estou me sentindo melhor. Então, ele falou, agora vamos para a segunda parte do processo. Vem cá, olha aqui, o lençol. E aí eles foram chegando pertinho, o lençol ele estava um pouco sujo, mas não tão sujo quanto ela. E aí ela olha para esse lençol, olha para o pai, olha para si mesma, olha para suas mãos, para sua roupa, o cabelo, tá tudo sujo de pó de carvão. O seu rosto, o seu braço. E aí ela olha para o pai de novo, tentando entender, né? O
que você quer dizer com isso? E aí o pai dela fala assim, olha, é assim que funciona quando a gente joga uma energia muito ruim, uma agressividade em cima de alguém, uma frustração, onde a gente despeja todas as nossas emoções que talvez a gente não quer aceitar, e a gente despeja essas emoções em forma de palavras nas pessoas. A gente vai atingir a pessoa, mas a primeira pessoa a ser atingida e da forma mais cruel será nós mesmos, será você. Então, quando você se encontrar de alguma forma no seu limite, ou testando os seus limites, que você se sente que está frustrada, mas acha que, nossa, eu não posso descontar isso a alguém, tente lembrar dessa história para te acalmar, para que você volte para o centro novamente. Eu te garanto que essa ferramenta, ela não vai te tornar uma super pessoa, mas ela te torna uma pessoa mais perceptiva sobre você mesma. Espero que esse episódio tenha feito sentido e contribuído para a sua vida, para que você seja uma pessoa melhor, para que você consiga ter compreensão sobre suas emoções e ter uma percepção mais aguçada e fazer da sua vida algo muito especial. Espero também que você saiba agora lidar um pouco mais com as suas emoções. Peço, por favor, para que você compartilhe esse conteúdo aí nos seus stories, me marca lá no Instagram, compartilha com alguém, né? Caso essa pessoa também precise desenvolver essas questões das emoções. E se caso você quiser desenvolver mais autoconhecimento e mais a fundo nessas emoções, entre lá na minha comunidade de desenvolvimento pessoal, o link está lá no meu perfil do Instagram. Vai ser um prazer te ter lá dentro na comunidade, a gente tira dúvidas, troca ideias, tem aulas, tem muito exercício prático para que você consiga se desenvolver. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.